Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Caio Del Colli e aqui no YouTube, entre outras coisas, eu tenho uma série de entrevistas sobre escrita com roteiristas, escritores, jornalistas, editores, enfim, pessoas que trabalham escrevendo. E o objetivo é munir você de referências para que você possa escrever melhor, para que você possa conhecer esse mundo de uma maneira que te dê mais segurança. Então aqui a gente vai falar a respeito de técnicas da dramaturgia, de métodos criativos, intuição, nossa formação, enfim, bastante coisa. E o primeiro entrevistado é o meu amigo Vitor Bonini. Ele é autor de uma série de livros que é do detetive Conrado Bardelli. Livros, é claro, de mistério, suspense. Ele é um autor best-seller e, além de ser escritor de ficção, ele também é jornalista, documentarista e ele também é roteirista. Ele é autor do script de um filme chamado Conspiração com Dor, que pelo andar da carruagem estreia nos cinemas ainda neste ano. Eu e o Vitor conversamos sobre a adaptação do livro dele, Quando Ela Desaparecer, para a TV, que está sendo feita pela Clube Filmes. A gente conversou também como ele se sente a respeito de ver as obras dele sendo adaptadas. A gente conversou sobre a paixão dele pela Agatha Christie, como ela o inspira. A gente também conversou sobre como ele escreve, se ele é muito técnico ou mais intuitivo, enfim, foi uma conversa longa e eu espero que todos vocês tirem bastante proveito dela. Se você curte escrever, quer entender melhor como nascem as histórias que a gente ama, então eu peço para que você curta este vídeo, se inscreva também e compartilhe este vídeo com aquele seu conhecido ou conhecida que você acha que pode tirar um bom proveito dele. E eu peço também para que vocês ativem o sininho. É isso, gente. Obrigado. Bom, Vitor, para começar, eu quero fazer para você uma pergunta que é quebra-gelo, vai, digamos assim. Eu quero saber se você pudesse ser uma sobremesa, qual você seria e por quê? É, eu acho que hoje em dia eu seria um bolo de coco. Sabe que é a minha preferida? É, Sabe aquele gelado de papel alumínio? sei, Eu sei. gosto muito daquele bolo. E eu acho também é porque eu tô distante dele, porque eu tô morando fora faz 6 anos agora já. E, e não tem aqui. Então, tipo, eu acho que a gente sente mais falta ou gosta mais daquilo que não tem, né? Por perto. Então eu seria esse bolo de coco. Com bastante coco ralado em cima, assim, nossa. Ai, que vontade de Caso cozinhar. você, caso você queira, eu te passo uma receita aqui, o que eu tenho que é ótima e é Nossa, eu fácil. quero muito, eu quero Fácil. muito. Porque ainda mais pandemia, eu comecei a fazer vários bolos, assim. Eu até tive que parar, porque, tipo, o meu nível de açúcar, assim, a dieta saiu completamente, sabe? E aí depois eu comecei a fazer mais, assim, como uma pessoa normal, não como os loucos da pandemia que a gente era, sabe? Então eu Entendo, aceito sim. entendo. Bom, agora falando mais assim a respeito de escrita mesmo, eu quero te perguntar a respeito desses seus dois projetos de audiovisual que estão rolando aí. Um é a adaptação para a série de Quando Ela Desaparecer, e o outro é o script do filme Conspiração com Dor, que é um script, salvo engano meu, original seu, certo? Uhum. Que você desenvolveu com o André Sturm, diretor, né? A quantas andam esses projetos? O que você poderia falar? Claro, bom, são projetos que acho que vieram separados e que audiovisual no Brasil é muito difícil assim desenvolver. Você entra em projetos e aí de repente quando você vai vendo o projeto não anda ou você acha que está andando e aí chega lá no final e ele para. Então
Eu acho que são projetos que já estavam meio que no meu radar por um tempão. O Conspiração veio de uma forma mais, é, acho que fluida, assim, porque o diretor veio atrás de mim, ele já estava com isso na cabeça fazia um tempo, então, no caso é o André Sturm. Ele leu o Quando Ela Desaparecer, que é o que vai virar série, que gostou muito na época e falou que ele queria alguém que escrevesse aquele tipo de livro para fazer a história que ele estava pensando, que é um thriller político durante a ditadura no Brasil e tal. E quando ele veio com essa proposta, eu fiquei muito, eu acho que um pouco inseguro, assim, porque é um tipo de thriller político que eu nunca escrevi e ainda mais histórico, sabe? Eu acho que exigia uma pesquisa muito grande, que foi o que eu comecei a fazer, que nem um louco, assim, até antes de começar a pensar na história. E eu lembro que foi uma época que ele também o nosso deadline era muito curto, porque a gente estava querendo colocar o projeto é, em uma lei de incentivo à cultura, para ver se a gente conseguia ganhar edital. Então, foi tudo muito rápido, tinha pouquíssimo tempo. Eu usei boa parte desse tempo primeiro só fazendo pesquisa e, e depois escrevendo o livro, o roteiro, né? O que também foi algo muito interessante para mim, porque eu já tinha escrito roteiro antes, mas não de longa. Eu tinha escrito, assim, curtas, revisado, às vezes, longas de amigos, mas mais com aquele olhar meio de fora, assim. Eu nunca tinha mesmo desenvolvido, né, um longa. E é diferente de livro, porque no livro eu acho que você tem muito mais espaço para colocar as coisas, mas eu acho que eu apliquei em mim mesmo, assim, um filtro de editor, sabe, de jornalista que a gente tem, meio que quando a gente é jornalista e vai fazer uma matéria mais longa, a gente começa a pensar em todas as possibilidades e tal. E quando o editor fala para você, não, tem que ser curto, tem que ser, no caso de matéria de jornal para TV que eu faço, é tipo VT de um e-mail, matéria de um e-mail. Parece que foi isso que eu fiz na minha cabeça. Eu falei, beleza, eu vou pegar todas essas ideias que eu tenho e tentar fazer elas caberem num roteiro cada vez menor. E deu lá suas 100 páginas, o que ainda 110, uma coisa assim, o que cada página, né, de roteiro, geralmente no audiovisual é 1 minuto, então deu aí um longa bom. Mas foram vários tratamentos, várias versões e tal, e eu achei muito bacana, primeiro acho que pela confiança de o diretor ter vindo atrás de mim, ainda mais o André Sturm, ele é acho que um dos principais nomes hoje no audiovisual, principalmente para falar do Brasil, para fora do Brasil sobre o cinema, e para, acho que trazer investimentos, né? E também acho que por essa confiança, assim, de tipo, faz aí o roteiro e a gente vai conversando até ficar no lugar que todo mundo gosta. E funcionou super bem, assim. É, mas esse eu tive uma participação ativa porque eu escrevi o roteiro do começo ao final. Já o Quando Ela Desaparecer é baseado no meu terceiro livro, com o mesmo nome, e que eu vendi os direitos assim que o livro saiu. Isso foi lá em 2019, fevereiro. Eu acho que a Clube Filmes, que é a produtora que está responsável por isso, entrou em contato comigo, devia ser março ou abril. Eu respondi na hora, vendi na hora. É o meu cachorro passando aqui atrás, tá? Respondi na hora e vendi o direito. E, tipo, 5 anos depois, 6 anos depois, é que a gente foi retomar a conversa, porque quando você vende o direito do audiovisual, significa para a produtora que eles vão começar a pensar no projeto e tentar apresentar para players, né, streamers ou cinema, enfim. Mas é o momento de começar a pensar no projeto para ganhar dinheiro para fazer o projeto, né, levantar a verba. E isso demora. Então é isso. Chegou até um ponto ali, quando a gente foi renovar o contrato, que eu fiquei pensando: será que vai sair mesmo? Será que não vai? É muito mais comum não sair do que sair. Mas saiu. E a gente saiu, inclusive, pelo mesmo edital da Conspiração Condor, que foi a Paulo Gustavo, de São Paulo. E, e foi super legal, porque os dois foram financiados, as produções dos dois. E só que quando ela desaparecer, eu só sou basicamente um consultor. Eu não escrevi o roteiro e não estou envolvido diretamente na produção. Dito isso, eu gosto muito do Fabrício, que é quem é o diretor e o produtor do Quando Ela Desaparecer. E a gente tem se falado desde que vendeu os direitos. Às vezes a gente até entrou em outros projetos juntos que não foram para frente ainda, mas basicamente é um cara super legal e que eu gostei muito do carinho que ele teve, acho que com a história. Então, inclusive quando ele terminou
quando, né, a sala de roteiro terminou os roteiros, ele fez algumas revisões, ele me mandou para saber a minha opinião e tal. E foi bem diferente, assim, uma experiência muito, tipo, sabe, é uma coisa meio síndrome de impostor, assim, porque eu fiquei, tipo, sério, gente, sério mesmo que essas pessoas, tipo, escreveram uma série inteira, sabe, baseada em algo que eu criei. É meio, é muito louco, assim, não sei me explicar. Acho que talvez, espero que venham mais adaptações pela frente, talvez com as próximas eu me acostume. Sair falando um monte, né? Eu sou sempre assim, as pessoas me fazem pergunta. Fica tranquilo, é ótimo, assim. Eu achei que você tinha escrito os scripts de quando ela desaparecer. Não, na época a gente teve essa conversa, se eu tinha interesse, eu falei que sim. É, mas eu acho que tem, ao mesmo tempo, acho que tem uma vantagem grande de outras pessoas escreverem que não seja eu, porque, não sei, eu acho que eu ficaria muito apegado à história original e talvez porque toda adaptação tem mudança, né? Você está mudando, literalmente fazendo né, quase que uma transcrição de uma mídia para outra, né? Eu talvez não tivesse né, não sei, as sacadas que essas pessoas tiveram, porque eles estão de fora, não pensaram na história. E teve algumas mudanças que eu já vi que aconteceram. Eu acho que, no geral, eu achei a série muito fiel ao livro. O que eu, assim, mais até fiel do que eu estava imaginando. Porque até quando a gente começou a discutir a série no começo, lá em 2020 e pouquinho, é, as primeiras versões que eles estavam pensando, né, a produtora, mudavam bastante coisa. A ponto de eu até no momento falar, bom, assim, não tem problema nenhum. Eu acho que são, de novo, histórias diferentes, são mídias diferentes, então vocês podem seguir o caminho que quiser. Mas na época eu lembro que eu fiquei assim, bom, eu só acho que eles faziam algumas mudanças, principalmente com o meu detetive. Eu falava, não sei como é que isso vai funcionar para as pessoas que estão assistindo, porque o detetive, o Conrado Bardelli, que eu criei para os meus livros, ele tem fã-clube, assim, sabe? Então, acho que essa era a minha maior preocupação. Mas que, de novo, não seria problema nenhum, assim, eu realmente não tenho esse apego. Acho que se as pessoas mudassem muito, de novo, é uma mídia diferente. Mas eu até esqueci o que eu estava falando. O que a gente estava... Eu disse que eu achava que você era o autor dos scripts. Eu achei que você É, ia e era isso, escrever sobre. eu gostei que foram outras pessoas, porque isso permitiu que elas pensassem fora da história que já estava na minha cabeça. E eu acho que isso é importante quando você tem que pensar numa história que tem que caber para o filme ou para a série, nesse caso, para a série. Acho que é algo parecido com quando o J.J. Abrams ele foi fazer os filmes de Star Trek. Ele não era fã da franquia, né? E isso deu a ele um distanciamento para ele fazer a Uhum. adaptação de uma maneira mais fria, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, deve ser bem estranho para você ver seu filho ganhando um gêmeo estranho, né? É, nossa, muito, assim. Eu acho que inicialmente é estranho porque é isso, assim, para mim era uma coisa até meio que eu não sabia explicar o sentimento, assim. Parecia que as pessoas vão assistir, vão perceber como, nossa, que fraude, sabe? Eu não sei, é essa coisa meio de. Porque eu acho que o escritor é uma profissão muito contida, né? É completamente solitária, assim. Então, quando a gente publica o livro, já é, acho que um baque, de certa forma. Mas eu já estava acostumado com isso, porque eu já publiquei alguns. Agora, ganhar o tamanho que vai ganhar uma série, sabe? Eu acho que foi nesse momento que eu comecei a pensar assim de, uau, tipo, isso cresceu muito, sabe? As pessoas entraram nessa comigo. Eu acho que é um sentimento que agora tá virando um orgulho, sabe? Tá virando uma coisa que eu acho que sou muito grato para essas pessoas. E, e aí eu acho que ganhar essa coisa do gêmeo, né, de ser diferente, o ânimo veio maior assim quando eles escolheram os atores para fazer, né? E a Clara Castanho foi a primeira que eu vi que ia entrar na história. E eu, tipo, sou muito fã dela. E ela tava fazendo a novela na época. E eu fiquei, tipo, muito assim.
Cara, que foi a mesma coisa que aconteceu quando eu vi a Mel Lisboa sendo que é a protagonista do Conspiração com Dor. E eu acho que quando os atores entram, não que os produtores estão lá fazendo um trabalho maravilhoso, mas é um trabalho que eu às vezes não vejo. Quando você dá a cara dos personagens com os atores, foi ali nos dois casos, quando elas apareceram do Conspiração, que eu falei, uau, isso está acontecendo mesmo, sabe? É muito interessante isso, porque aí parece que é a encarnação mesmo daquela história. Tô bem animado. Caramba, que ótimo. Eu acho que a Inspiração com Dor estreia no Brasil ainda neste ano, né? A expectativa é essa. Eu dei uma consultada com o diretor esses dias. A ideia é essa, mas acho que cinema também é muito com base em agenda e tudo mais, então a gente deve ter uma confirmação nos próximos meses. Mas é o tipo de coisa que eu com certeza quero estar no Brasil para participar, ou quero estar, enfim, né? Por perto para não perder essa estreia. Vai ser bem legal. Com certeza, vai. Algo me diz que você, talvez eu esteja errado, claro, mas algo me diz que você consegue produzir rápido. Porque não, Não, não eu mesmo. sou muito demorado. Não, não mesmo. Eu, Eu acho eu que também quando sou. eu fiz duas coisas rápido. Foi o Conspiração, o script saiu muito rápido, mas porque a gente estava no deadline e tinha que sair naquela época. E foi um momento também que eu estava entre empregos, o famoso desempregado, né? E permitiu que eu, assim, usasse o meu dia inteiro para isso, sabe? Era mais com sangue nos olhos de, tipo, não estava conseguindo emprego, sabe, na época. Então, eu acho que foi uma junção de coisas ali, de fatores que fez algo que eu nunca achei que eu ia conseguir, na real. Em um mês eu vi a história, produzi dois argumentos, era um argumento por semana, então na primeira semana eu fiz um argumento, segunda semana eu refiz o primeiro argumento com toques do diretor e da produtora, para a terceira e para a quarta semana eu escrevi o script inteiro. Então no final da quarta semana eu tinha o script pronto, e no meio da terceira semana, isso, quando a gente foi falar, a gente sempre falava nas sextas-feiras, que eu falei, tá aqui mais ou menos o script, ele tá quase ficando pronto. Eles já deram mais um pitaco em relação ao final, que eu também já mudei. Então, assim, dentro de um mês eu tinha uma história pronta, um script pronto de cento e poucas páginas, e que já valia para o edital. Depois que a gente ganhou o edital, aí a gente se reuniu de novo. Eu gastei mais de um mês juntei ali várias anotações também de muito mais gente. Fiz uma outra versão do roteiro, que foi para ele de novo, que voltou com mais notas, e aí eu fiz mais uma versão. Então foram aí, acho que, quatro versões, não sei. Mas assim, foi muito rápido, sabe? Eu acho que eu fiquei surpreso acho que com a minha capacidade de ter feito isso, assim, porque eu não achei que eu seria capaz, porque no geral eu sou muito lento mesmo, assim. Teve uma época que eu conseguia lançar livro a cada 2 anos, o que para mistério já é longo, né? Geralmente eu vejo pelos escritores aqui nos Estados Unidos, de mistério do meu gênero, eles tentam lançar um livro por ano. E é algo que eu vejo que é bem factível para eles, assim. Talvez se eu não tivesse, né, se eu ganhasse dinheiro como escritor, e vivesse disso, eu acho que seria algo que eu talvez conseguisse tentar colocar como meta. Beleza, todo ano tem que sair um livro novo. Mas acho que, né, fazendo o malabarismo de vida social, vida de casa, trabalho, tudo, e depois o livro, acaba ficando muito difícil eu terminar as coisas rápido. Então, no geral, eu sou até famoso pelo contrário. O último livro que eu lancei foi em dezembro de 2020, foi Tortura Branca, e aí já vai fazer 5 anos. E assim, toda semana vem alguém falar para mim, tipo, e aí, onde está o livro novo? Cadê o livro novo? O que eu fico feliz que as pessoas vêm cobrar, porque significa que elas lembram de mim, né? 5 anos é muita coisa para um escritor ficar fora dos holofotes. Mas enfim, eu também tive que respeitar meu tempo. Nesse meio tempo eu escrevi um livro em inglês que não saiu, então, acho que, né, nos bastidores muitas coisas vão acontecendo, muitos obstáculos, enfim. Mas vai sair um livro ano que vem.
Isso eu posso confirmar. Mais livro em inglês ou em português? Em português, é uma, são coisas, acho que separadas, assim, duas carreiras que eu estou tentando levar ao mesmo tempo, ou pelo menos a única carreira que eu tenho mesmo é no Brasil, né? Mas é que esse livro está pronto desde basicamente do ano passado, 2023 eu terminei, é, no início de 2024, não, pera, 2000 2024 eu terminei, eu juntei todos os anos, porque depois de 2020, né, da pandemia, é todo ano só. E ele está pronto aí já faz mais de um ano, aliás, vai fazer um ano agora, mas eu entreguei mesmo para a editora no início desse ano, e a editora geralmente dá uma demorada mesmo, porque é o tempo de editores lerem, relerem, revisores, o diagramador, todo mundo fazer seu papel, e deve sair no início do ano que vem, primeiro semestre. Eu tô contando os dias, assim, tô super animado, ainda mais depois desse tempão sem escrever, sem lançar nada, né? Ótimo, ótimo. Que bom, boa sorte. Muito obrigado. Eu Quando- espero que ele seja anunciado logo também, assim, porque eu não tipo, eu não aguento o segredo, sabe? Eu quero muito falar sobre ele e tal, mas tudo no seu tempo. Entendo. Quando você escreve livro ou roteiro, você pensa como? De uma maneira mais técnica ou mais intuitiva, assim, para articular o projeto? Você pensa muito em termos de logline, premissa, ato, personagem? Você segue, assim, os parâmetros todos que estão no mercado, né, que estimulam assim as pessoas, né? Exemplo, você tem que ter uma logline, um elevator pitch. Você pensa dessa Uhum. forma? Não, porque eu comecei não pensando assim, mas aí, ao mesmo tempo, eu fui mudando aos poucos. Eu acho que para os meus romances que eu penso, digamos assim, sem ser contratado, né? Tipo, como foi o roteiro, quando a história é minha, eu acho que eu vou pelo meu feeling, assim, que, que é assim desde que eu comecei meio que a escrever. Eu não sei de onde vem, assim, muito a minha noção de como aquilo vai virar uma história que funciona. Eu sinto que talvez o meu melhor professor, né, e talvez de muitos autores, é a leitura. Então, eu acho que como eu li muito o meu gênero por muitos anos, talvez eu tenha internalizado um pouco como que a estrutura funciona. Então, não é que eu não pense, tipo, meus livros não são em três atos, meus livros não têm os pontos principais. Todos eles têm, com certeza. Mas eu acho que eles vêm muito mais de um entendimento de que o professor que eu tive foram, sabe, Agatha Christie, Conan Doyle, foram Luiz Alfredo Garcia Rosa, e não necessariamente uma aula que eu fui enfim, que eu tenha aprendido lá. Não que eu não tenha ido, porque depois eu comecei a muito me interessar sobre. Eu sou muito interessado no processo de escrita, no processo das coisas. Eu acho que é algo que tem me fascinado cada vez mais. E conforme mais eu vou atrás disso, desse ensinamento, desse conhecimento, eu tenho percebido como, tá, entendi. Então é aqui que, tipo, sei lá, é esse ponto de virada no meio. Entendi. É isso que eu sentia quando eu estava escrevendo um roteiro e sentia a falta de, não, eu tô chegando num ponto que tá ficando chato, alguma coisa precisa acontecer, sabe? Eu acho que é como se as peças estivessem se encaixando com aquilo que eu sentia com o ritmo do livro. Então, não necessariamente eu penso assim. Com o tempo, como o tempo foi passando, e acho que também eu fui ficando mais profissional, no sentido de que eu respondo agora a diretores, a produtor, quando é roteiro, e também quando é para editoras, enfim, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu respondo a agente, eu respondo a editores, enfim. Eu acho que tem uma classe aí de pessoas que são da indústria e que respondem melhor a quando você tem esse tipo de processo mais internalizado na sua cabeça. Então, saber fazer pitch, saber fazer argumentos, saber, enfim, acho que quase sinopse principalmente, isso tudo ajuda muito. Então, é algo que eu fui aprendendo depois, mas que quando eu vou pensar no livro ainda hoje, não é isso que me guia para começar a escrever o livro. Até pelo contrário, quando o último livro que eu escrevi funcionou para o roteiro, porque o roteiro era muito claro ali o que precisava ser. Esse livro em português que vai sair no ano que vem,
ele surgiu da ideia de um filme também. Então, ele começou sendo um argumento que eu tinha escrito até metade. Só que aí eu comecei a escrever o livro com base no argumento e percebi que muita coisa, principalmente os personagens, exigiam de mim um caminho diferente, uma explicação diferente. E eu acho que me deixei levar mais pela prosa do romance do que pela objetividade do argumento, entendeu? Então, eu saí um pouco da linha ali e deixei o livro voar por ele mesmo. E aí, acho que a partir disso eu percebi que, legal, vale muito a pena eu planejar, eu sempre fiz isso, a gente pode falar disso em seguida, mas eu vou deixar o livro seguir sua ordem, que para mim não é a de estar no argumento nos plot lines, ali, nos pontos definidos. Se você quiser que eu fale agora, acho que dito isso, é, Quero sim, por favor. dito isso, eu acho que um romance policial, para mim, ele não funciona se ele já não é inteirinho pensado antes. Eu acho que talvez a diferença para mim é que eu sei todos os pontos principais da minha cabeça. Eu não sei exatamente que página que eles vão estar. Eu não sei o que que vai vir antes ou depois. É, eu sei que eu vou ter que escrever. O livro vai ser colocar a carne entre uma coisa e a outra. Mas eu sempre tenho que começar meus livros sabendo qual vai ser o conflito. Então, assim, num clássico do mistério que eu faço é quem vai morrer ou qual vai ser o mistério principal, quem vai investigar, por que que vai investigar, quais são as dificuldades que essa pessoa vai achar no meio, quais são os segredos que vão envolver esse mistério, né, da morte, quais são as respostas que você vai achar que estão ligadas com o crime, mas que não vão estar, e principalmente quem e por que cometeu o crime e como é que aquele mistério vai se desenvolver e como vai mudar o personagem que descobriu o que estava investigando do começo. Eu acho que o arco narrativo meio que vem como quase que como um acessório, um pilar que vai sustentar o mistério ao mesmo tempo, sabe? Para mim é assim, e aí eu não consigo começar. Às vezes eu ouço escritores falarem que começam um livro de mistério sem saber quem é o assassino. Eu não consigo fazer isso de jeito nenhum, porque senão eu acho que eu mesmo fico perdido e eu começo a pensar, tipo, não, mas pode ser qualquer um, sabe? Eu acho Uhum. que também o fator da surpresa e os red herrings e tudo mais que você consegue colocar para surpreender o leitor, para mim isso só vem com planejamento. Certo, curioso isso, né? Porque, assim, eu, tipo, pessoalmente, quando eu desenvolvo minhas coisas, projetos meus aqui, eu acho que eu sou muito técnico. Eu penso muito Hum, quase que, assim, numa lista de itens. E eu tenho que ter uma resposta para cada item. Mas uma história, eu acho que histórias de uma forma geral, elas são tipo criaturas vivas, então às uhum, vezes eu até tenho aquela sensação assim de, sei lá, parece que eu estou tentando colocar meio que uma camisa de força aham, nela, sabe? E aí eu acho que em casos assim eu nossa, tendo a ser total. mais intuitivo e deixar que a história fale por ela mesma, que ela fale por si só, porque ela é uma tipo criatura viva parando para ver bem mesmo, Uhum. né? Eu acho que o que dá fluidez para a história é justamente você deixar que ela siga meio que o seu caminho. Mesmo que o caminho, tipo, você saiba para onde vá, mas você não sabe como que vai ser a jornada. E eu acho que isso que é o bacana também, porque você se deixa levar e fazer cenas que você nem imaginava que iam estar lá. E aí, às vezes, uma cena ganha um tamanho muito grande, sabe? Que você fala, nossa, essa cena ficou muito boa. E abre uma porta para algo que eu não tinha pensado, sabe? Eu acho que isso é bacana e as coisas podem ir se encaixando. Eu acho que eu concordo com você também, às vezes, com essa coisa técnica, de eu pensar, eu preciso disso, disso e disso. Mas, às vezes, por tentar seguir muito esse checklist de coisas técnicas, eu acabo me sentindo muito preso mesmo. Essa ideia da camisa de força foi muito boa. E aí, aquilo acho que meio que me limita às vezes. E, e eu acho que também não tem nada de errado hoje em dia. Eu acho que no passado eu me cobrava muito disso, assim, de eu terminar um livro e depois que eu já terminei eu falo, nossa, mas eu preciso colocar
tipo, essa perspectiva de uma pessoa que estaria envolvida e ela precisa perguntar, sabe? Tipo, ela tava lá, ela viu que, sabe, tava em volta do crime, ela ia achar estranho, sei lá o quê. Acho que, assim, às vezes eu ficava obcecado com detalhes de perspectivas de personagens, por exemplo, ou detalhezinhos de história que eu falava, mas isso é um furo de roteiro, ou sei lá o quê, eu preciso falar disso, sabe? Eu acho que eu parei um pouco de me cobrar muito sobre isso, no sentido de que, a não ser que seja de fato um furo de roteiro, às vezes a perspectiva não tá lá porque ela não é importante, sabe? E eu acho que não tem nada errado com isso, assim. Senão a gente também começa a pensar muito nos detalhes, sabe? Tipo, sei lá, fui ver Superman. Aí você começa a pensar, tipo, mas o que será que os moradores achavam dele? Ou, sabe, o que será que, sabe, uns detalhes assim que não são importantes para o arco do herói e que você percebe que se você coloca lá, você às vezes dilui a história do personagem ou do crime que você está querendo contar. Aí falo do crime logo, né? Porque o meu é policial mesmo. Certo? Você estava falando que ser um escritor é uma atividade solitária. Ah, mas será Uhum, que é mesmo? Porque, assim, eu acho que é solitária para mim, porque eu não, tipo, sou um autor publicado, mas, tipo, você, por outro lado, é. E, teoricamente, os publicados, eles têm uma rede de apoio, eles têm um editor, eles têm um agente, eles têm, assim, tipo, uhum, pessoas que estão ali para servir meio que de terapeutas dele, assim, até para estimular. E é claro, quando a gente fala de roteiro para cinema, TV, você tem uma estrutura empresarial ainda mais forte ali, parando para pensar em diretores, produtores, coisas assim. Né? Então, será que a escrita é uma atividade tão solitária, assim mesmo? Você falou que está uhum. sozinho numa sala escrevendo, mas sei lá, talvez você esteja sendo acompanhado à distância Aham. por outras pessoas que trabalham Ah, contigo, né? Que elas acabam assumindo outros aspectos assim do livro para elas, né? Divulgação, por exemplo. não, faz sentido, é um ótimo ponto. Eu acho que pro roteirista eu concordo 100% com você. Eu acho que é tanta gente envolvida, né? Ou pelo menos a expectativa é tão grande porque aquilo que você vai escrever não vai ser só você. Você é o ponto de início para uma produção que vai envolver centenas, às vezes milhares de pessoas. Então, realmente, eu acho que pro, pro roteirista talvez o único momento mais solitário seja o momento que você está sentado porque você está sozinho, né? Agora, para o livro, mesmo sendo publicado, eu acho que tem uma coisa que a profissão, qual que é a palavra certa? O trabalho em si, está me faltando exatamente, mas o processo do trabalho, ele é você com você mesmo. Porque, assim, eu posso virar para as minhas agentes ou para o meu editor e consultar algumas coisas. Mas no final das contas, quem está escrevendo o livro sou eu. E só eu sei para onde aquilo vai. Então, às vezes, eu tenho conversas principalmente com amigos, assim, eu faço muito isso, de com amigos conversar, bater um papo e falar: olha, eu não sei para onde isso vai, queria ter você pode dar uma lida aqui, ou então você pode discutir comigo. Eu adoro fazer isso, discutir histórias, assim, porque uma grande, né, jogar ideia na roda mesmo e ver o que funciona e aí eu vou percebendo assim o que funciona. Mas mesmo quando eu saio dali com uma ideia excelente, querendo ou não, eu vou voltar para a mesa e vou ter que fazer aquilo funcionar. Então, esse processo de fazer parir a história é onde eu me sinto mais sozinho, porque ali sou eu comigo mesmo, sabe? E é aquele momento que eu queria muito pedir uma ajuda, mas ninguém tem como me ajudar, sabe? Mesmo quem discutiu a ideia comigo, sabe, às vezes eu viro e pergunto, tipo, mas como é que eu faria essa frase? Como é que eu faria essa coisa? E aí eu ouço umas sugestões que eu falo, não, não gostei, sabe? Tipo, a gente quer ir pro mesmo lado, mas eu acho que eu posso fazer melhor. E aí eu acho que tá a solidão, entendeu? Porque
você percebe que ninguém vai ter resposta, só você. E aí você fica só você com a página ali em branco e tentando resolver. E aí, nesse sentido, eu acho que não adianta leitores, rede de apoio, nada assim. Você acaba tendo que dar um jeito de se resolver com você mesmo, sabe? Cara, faz sentido isso, parando para ver bem assim, porque, por exemplo, a técnica, se é que faz sentido assim, você chamar disso, né, da sala Uhum, de roteiro, ela é algo bastante comum assim no mundo das séries, do desenvolvimento delas. Então, assim, ali as pessoas se sentam em torno de uma mesa e jogam as ideias e ficam debatendo ali. É um processo muito divertido, assim, eu conheço já. E ali fica claro como há duas cabeças, elas pensam melhor uhum, do que só uma. E uhum, sala de roteiro é algo que Hollywood, por exemplo, faz assim às vezes. Então, por exemplo, a Paramount tem uma, ou já teve, né, para Transformers, né, para a franquia deles, né, Transformers. O romancista, por outro lado, é só ele e as neuroses dele, né? E as inseguranças que, tipo, podem surgir. Aí eu acho que, para mim, a parte técnica, porque eu sou muito uhum, cirúrgico, assim, sabe? uhum, Eu fico questionando muito, muito, assim, uhum, cada pontinho escrito, mas enfim, aí eu acho que essa abordagem mais técnica das coisas, ela acaba assim ajudando, porque quando você, como posso dizer, define caminhos para você andar neles, fica muito uhum. mais fácil do que se deparar com centenas de tipo, possibilidades e aí você tem um bug mental É, por causa disso, eu né? acho que o que em vários momentos eu já me vi muito assim preso a essa ideia de que eu não vou conseguir andar porque eu não sei qual que é o lado certo para ir, sabe? Eu acho que uma grande parte do trabalho do escritor é você perceber que você vai errar e que você vai errar várias vezes. E é interessante como eu tive um trabalho que eu era produtor de documentários, de uma série documental. E eu achava muito interessante como todos os dias a gente fazia um roteiro novo. Todo dia. A gente começava o dia, encerrava o dia. Os episódios da série eram de cerca de meia hora, 20 e poucos minutos, 28. Então era factível para os editores. Então eu, como produtor, trabalhava com um editor e todo dia de manhã a gente assistia o que era feito no dia anterior e pensava, o que que não está funcionando aqui? O que que a gente vai mudar de lugar? Mesmo que fosse só para falar assim, vamos só trocar essa peça com essa e ver como é que fica? Porque se der tudo errado, não tem problema, a gente vai fazer de novo e a gente volta para o lugar certo. E eu achava isso fascinante, porque era você basicamente pegar a massinha e realmente modelar, 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 modelar. A gente fazia isso todo dia, imagina isso até o episódio ficar pronto dava uns 3 meses mais ou menos, desde o do momento que a gente tinha a entrevista pronta. Então era uma coisa muito, acho que estimulante, sabe? Uma hora enchia o saco e a gente já ficava assim, eu não consigo mais assistir isso porque eu não tenho mais como, sabe, tirar ideias novas da cabeça. E também acho que quando você fica muito envolvido por um projeto, seja ele qual for, né, você perde um pouco o panorama, assim, né? Você fica muito dentro para conseguir ver ele de fora. Então, tinha essa coisa de ruim. Mas o lado bom realmente era esse estímulo de você todos os dias pensar que a palavra que você estava usando, a palavra, a imagem, a história, elas estão lá para serem mudadas mesmo. Era bem interessante isso. Inclusive, visualmente interessante, porque a gente usava aquele site Trello, sabe? Que é basicamente quase como se você estivesse usando é a digitalização disso aqui, de você usar post-it. Então, eram várias fileiras e a gente ia colando post-it. Cada post-it era uma fala, uma ideia. E aí, visualmente, a gente só pegava um post-it e colocava mais para cima, outro mais para baixo. Então, a gente viu o roteiro se desenvolver em post-its, basicamente.
com que a gente ia mudando de lugar. Então, visualmente era muito interessante de ver isso, sabe? E eu acho que isso me ensinou uma coisa bacana como escritor, que é, você vai errar. A primeira versão vai ser ruim. Não tem problema, sabe? O importante é você tirar de você. Porque uma versão péssima sempre vai ser melhor do que nenhuma. E eu percebo que às vezes eu me sinto completamente, é isso, preso ou incapaz de seguir em frente, porque eu fico com medo de que o que vai sair vai ser ruim. E aí é nesses momentos que eu preciso parar e pensar, não, mesmo que seja horrível, coloca aí, porque o que você colocar aí você consegue mudar depois. Enfim, não preciso nem dizer, é a base do que eu faço no dia a dia. Eu, inclusive, tenho um método de trabalho que eu escrevo um capítulo, escrevo uma parte, uma cena, e aí eu deixo sair. E aí depois, no dia seguinte, em vez de eu continuar dali, né, no dia seguinte seguir nas páginas, no dia seguinte eu volto, releio o que eu acabei de fazer no dia anterior e já mexo, já vejo se está funcionando com o resto ou não, porque se não tiver eu já apago ali na hora e, e desisto daquela ideia e já sigo para um outro rumo. Então, eu gosto de editar ao mesmo tempo que eu vou escrevendo, porque você meio que já vai, sabe, limpando a cagada que você fez e, e eu acho que isso me dá uma sensação de que eu estou fazendo as coisas melhores, assim. É. Certo, entendi. Ah, bom, a gente falou a respeito de pesquisa já, você mencionou que faz pesquisa. Agora, parando para pensar, assim, em termos mais marqueteiros, assim, o que é essencial para um escritor ele conseguir botar o projeto dele para circular em um mercado, né, como editorial que sempre foi sobrecarregado, né, de escritores tentando ter sua estreia, tentando ter alguma visibilidade. O que que esse escritor ele tem que saber e o que ele tem que fazer para ele ter uma oportunidade assim de ser visto? E claro, eu acho que a gente pode estender isso pro roteiro para cinema ou TV também. Uhum. É uma pergunta muito complicada. Eu acho que é meio que a pergunta de, assim, US$ 1 milhão que muita gente brinca que tem, né? Porque é difícil você saber tendências, né? Querendo ou não, o mercado editorial, assim como o mercado audiovisual, o mercado da cultura é muito sobre tendências. E eu acho que vai um pouco de você tentar. Minha sugestão seria você tentar seguir aquilo que você mais gosta, em vez de tentar encaixar em uma tendência, porque tendências vêm e vão, assim. E, e querendo ou não, as coisas demoram tanto para sair também, que numa dessas você faz algo pensado para uma tendência que está rolando agora, ou que mesmo que você está vendo que vai vir em um ano, mas aquilo que você vai terminar, você terminou o seu livro, você vai terminar o livro em um ano. Aí você vai mandar para uma editora ou vai mandar para uma agente. Aí vai demorar mais meio ano. Aí vai mandar para a editora para comprar, vai dar mais meio ano. Aí depois vai dar um ano até lançar. Entendeu? Tudo é tão demorado no mercado editorial, assim como no audiovisual, que se você tentar seguir, eu acho que regras de tendência, você vai estar sempre atrasado. Então, se você já vai estar atrasado mesmo, é melhor fazer logo o que você mais gosta. E eu acho que aí é onde as pessoas, o autor brilha, né? Porque ele traz, quando você fala do que você mais gosta, a gente falando da escrita aqui, a gente está com um brilho no olho, a gente fala bem e tudo mais, porque é coisa que a gente gosta, né? Quando você escreve sobre o que você gosta, sobre o que você entende, sobre o que você está animado, eu acho que vai acabar saindo algo muito bom, porque aquilo representa você, representa uma, né, verdade sua. E eu acho que é o jeito mais fácil da gente conseguir se expressar e construir algo bom. Dito isso, eu acho que também é interessante você, tipo, beleza, o que eu gosto é de escrever romances românticos. E quero. E assim, quero entrar nesse ramo. Eu acho que a dica mais clara sempre é, bom, olha para sua estante e o que você mais lê. E usa aquilo como inspiração. Porque
eu acho que isso abre o caminho para você entender qual que é o lado que você quer seguir, entendeu? Para mim sempre foi muito claro. Eu devorava a Agatha Christie, sério. Assim, eu lia outros escritores de mistério, mas a Agatha Christie para mim era assim. Eu li todos e aí comecei a reler todos e era uma coisa meio doentia para mim, sabe? Então para mim eu não tinha essa questão assim. Para mim era muito claro quando eu estava lendo os livros dela que eu tinha as minhas ideias, ou então eu pensava em finais alternativos para os livros que eu lia. E eu pensava, poxa, eu nunca vi isso sendo feito dessa forma, que é tão antiga, né? Mas eu não conhecia dessa forma no Brasil. E aí acho que foi isso que eu me propus a fazer, entendeu? De tipo usar a técnica do romance policial cerebral e tentar mesclar com o romance policial que eu já tinha visto no Brasil, que tende a ser muito parecido com o noir americano, ou que tem suas influências, e também pro noir francês e pro hard-boiled americano, que é muito mais emocional e muito mais voltado eu acho que pro caráter, né, dos personagens. E aí eu falei, por que que não dá para ser assim, mas também com o cerebral, né? Com um final que vai te surpreender. Então, para mim foi assim. E tudo estava na minha estante. Então, por isso que eu falo, olha para sua estante. Eu acho que é uma forma muito simples de a pessoa entender o que ela está a fim de escrever. Uma vez que você tem aquilo feito, eu acho que olhar para a estante é, de novo, uma boa sugestão, porque aí você consegue entender do ponto de vista de marqueteiro como é que você consegue vender aquilo para uma editora, para quem quer entrar no mercado comercial. Porque aí você consegue entender como que você vai vender a sua sinopse, que nada mais é do que a principal, né, o principal elemento de marketing sobre você e sobre o seu livro, primeiro para a editora e depois para o público. Então, eu acho que seria prestar atenção nisso, assim, essa seria a dica que eu daria. Então, acho que é difícil, né, achar, a gente conseguir fixar um elemento ou outro, mas é também ir sentindo com o mercado e tal. Eu acho que antes de eu publicar meu primeiro livro, foi quando eu comecei enfim, estava me formando em jornalismo e tudo mais, e a coisa que eu mais gostava de fazer era matéria sobre o mercado editorial, que era a minha forma de entrar no mercado editorial, conhecer as pessoas, ouvir o que elas tinham a dizer. As entrevistas eram muito voltadas para mim também, não só para o artigo que eu estava fazendo, mas eu queria aprender com aquilo. E eu acho que aquilo era muito importante para mim, porque me colocou em contato com gente que acho que tinha coisas para dizer e eu queria ouvir, entendeu? E entender para onde aquilo ia chegar. Então, fora que eram ótimos estímulos, né? Quando você está envolto de pessoas que trabalham no ramo que você quer trabalhar. Então, essas seriam minhas dicas, eu acho. Certo, bacana. Estava pensando aqui comigo, tipo, enquanto você estava falando, que esse personagem do detetive, né, que é tão central, recorrente, né, ficção de mistério Uhum. policial, ele é somente um, mas ao mesmo tempo ele é vários, né? É muito curioso isso, né? Como ele é multifacetado. Então, assim, por exemplo, o John Truby, né? Ele fala assim em um dos livros dele que o gênero de mistério, suspense policial, ele é assim sobre o pensamento bem sucedido, né? Porque é a capacidade da mente humana que está ganhando forma ali na história, né? E, claro, a gente vê isso Interessante. acontecer, por exemplo, quando jornalistas eles assumem esse tipo, papel da investigação, né, de um crime, Uhum. né? Eu acho que esse seria o caso de Objetos Cortantes da Gillian Aham. Flynn, né? Mas a Camila, assim, tadinha, eu como um jornalista também, eu preciso dizer que ela é fraquinha, fraquinha, coitada, mas enfim, Muito bom. ela nem é tão ética, mas quem leu Objetos Cortantes ou ouviu a série da HBO sabe que a Camila ela tem tipo, problemas Aham. bem complicados aí. E eu acho que tem outro personagem que é muito, muito interessante também,
que é o Dr. House. Ele não é Uhum. um detetive em uma narrativa tipo, policial, mas ele tem os casos misteriosos de doenças e coisas assim parecidas que ele Uhum. faz a investigação como médico. E assim como vários detetives, ele tem aquela questão de saúde dele, ele anda com uma bengala, ele próprio tem um psicológico também bastante complexo, bastante complicado, e esse personagem é muito querido. A série, né, House, Uhum. é isso, ela Nosso faz sucesso, né? muito sucesso, assim, né? Então o detetive, ele vai, assim, aparecendo de diferentes maneiras, assim, na cultura pop, na Uhum. ficção, né? Uhum. É, eu acho que faz todo sentido de ser. E é um trabalho parecido com o do jornalista mesmo, de certa forma. Você colocar ordem no caos da vida, né? Porque você coloca. Você pega a história e explica ela melhor. A diferença aqui para um investigador, né, para o policial, é você colocar, para o detetive, é você colocar aquilo de uma forma que você tenha uma explicação de causa e consequência, né? Tem até uma autora, não lembro o nome dela, eu li um livro dela recentemente. É, deixa eu pesquisar rapidinho, que eu esqueci o nome dela. O livro chama The Last Party. É, aqui. Claire McIntosh, isso. Ela é famosa, ela é inglesa. É, os livros dela são publicados aqui nos Estados Unidos também. Eu não sei se tem no Brasil, mas eu ouvi uma vez um podcast com ela, eu achei super interessante o que ela disse. Porque perguntaram para ela, nossa, ela era policial antes. E aí falaram, você decidiu virar escritora, né? Por que esse salto? Tipo, faz sentido você, né? Quando você falar uma escritora que foi antes policial, ela escreve hoje romance policial. Isso faz sentido, mas não é algo natural que você pensaria, né? E ela falou, olha, eu vou te dizer uma coisa, o meu trabalho de antes de hoje não é tão diferente. Ela falou, porque eu ficava na delegacia, ouvindo as pessoas chegarem, me contarem sobre crimes, aí vinha uma penca de gente, cada um dá o seu detalhe, sua testemunha, né, seu depoimento, e aí eu tinha que pegar todos esses depoimentos e escrever uma história de crime. Aconteceu isso, isso e isso, tal pessoa sentiu tal coisa e foi assim que aconteceu o crime e esse é o culpado. E ela falou, então, no final das contas, a diferença é que hoje eu romantizo isso colocando aspas né, as pessoas falando isso, mas a diferença não é tão grande. Eu achei fascinante, porque realmente não é, né? E eu acho que no final das contas, se a gente parar para pensar, várias profissões têm isso também de você nada mais fazer do que pegar algo complicado da vida, né? E tentar resolver aquilo em uma comunicação clara para as pessoas. Tipo, você pensar até um cientista faz isso, sabe? Um químico. E eu acho bem legal isso, né? Acho que é uma visão interessante a gente pensar no mundo. Certo? Agora, para além da Agatha Christie, tem outros autores que você quer mencionar como cruciais, assim, na sua formação? Eu sempre, deixa eu pensar, eu sempre cito Dennis Lehane, que é americano de Boston aqui, porque ele foi, eu acho que um dos primeiros. Eu era fascinado por pensar em como eu posso fazer a história, né, é, cerebral do quebra-cabeça, que é o romance policial da Agatha Christie, que sempre me fascinou, mas como é que a gente consegue colocar coração nelas, né? Ela tem algumas histórias que têm personagens mais marcantes pela emoção, pelo emocional. Se Preste Triste, A Mansão Hollow, Morte no Nilo tem isso também. Mas eu acho que assim, e vários outros. Mas eu acho que ela é mais conhecida pelo lado mais cerebral, né? E não só ela, como vários dos escritores da época do romance policial da Era de Ouro, né? Mas, e aí eu falava, bom, mas tem que ter um jeito da gente fazer um meio termo, né? E eu acho que o Dennis Lehane foi um dos primeiros autores que eu li na época e que eu falei, nossa, são livros extremamente bem pensados, que eu acho que os crimes são muito interessantes e muito engenhosos,
mas e ao mesmo tempo eles são livros que assim você se liga tanto aos personagens, sabe? Eles são tão bem feitos. Você se importa tanto com eles, até com os criminosos, que eu sempre cito ele por causa disso. Eu gosto também de livros, na época, tipo, eu lembro que né, nessa época que eu comecei a tentar descobrir novos autores, eu li muito Dan Brown, que eu gostei muito também pela rapidez dos livros dele. Eu acho que o que ele me ensinou, eu acho que Dan Brown, às vezes eu não sou muito fã da construção dos personagens dele, porque eu acho que é muito assim, o personagem tá lá para cumprir uma função mesmo. Isso eu não sou tão ligado, mas eu acho interessante como eu acho que ele é um mestre de ritmo, assim, de apresentar mistérios que você quer muito saber e ele saber exatamente qual vai ser a dose da revelação no momento certo para te dar, enquanto que ele te mantém preso numa história que geralmente tem ritmos muito rápidos. Eu acho isso muito interessante de fazer, ainda mais para livros que no caso dele tem aí 500 páginas, sabe? Isso é muito difícil. É, deixa eu pensar quem mais. Ultimamente tem o Anthony Horowitz, que é um autor britânico também, que eu acho que é muito bom. Ele faz muitos livros que são basicamente essa ideia também de serem romances policiais muito bem pensados hoje em dia. Eu acho que ele também manda muito bem com isso. E eu acho que eu tenho uma memória muito ruim, mas se eu abrir o meu Goodreads aqui, eu consigo lembrar de mais gente. Esses são os principais. Eu cresci muito com as histórias da J.K. Rowling, que hoje em dia eu me distancio. Mas é mais porque assim, eu não consigo muito mais me envolver. É, enfim, pela figura que ela se tornou. Mas eu acho que eles foram formativos para mim de quando eu comecei a escrever. É, e de resto é isso, assim, eu não sigo muito uma lógica de leitura, assim, interessantemente, assim. Eu, sem querer, me planejo a ler cada vez mais coisas diferentes. Então, e isso não só dentro do romance policial, mas também de outros gêneros. Eu acho que sempre tem algo novo para eu aprender, assim. É, é isso. Agora eu quero abrir para ver todos os meus preferidos aqui, enquanto a gente vai falando. Anotei aqui os nomes do Anthony Horowitz e da Claire McIntosh, porque eles dois eu só conheço por nome, assim, eu não parei para ler alguma coisa deles, assim, e eu São vou bacanas. pesquisar mais. Ó, claro, Stephen King também. Eu entrei numa época de ler Stephen King que, assim, eu não parava. Foi minha época, a outra Agatha Christie que eu tive na vida foi Stephen King, porque foi isso, de ler um atrás do outro, e eu gostava muito, assim, da ideia como ele desenvolve os personagens. É, muito, gostei muito. Deixa eu ver aqui mais. Seguindo a linha aqui. Dos brasileiros, recentemente eu li muito Carla Madeira e Socorro Racioli, que eu acho que tem até estilos parecidos e que não tem nada a ver com romance policial, mas que às vezes tem, sabia? Porque eu sinto que são romances que eu gostei muito, mas que basicamente são contados de uma forma que sempre tem uma informação faltando e que é um mistério, que é o que faz você seguir lendo os livros. E eu acho que elas usam isso de uma forma também muito interessante. Eu gostei muito recentemente. É, deixa eu ver qual mais. Eu li um livro interessante também recentemente de um autor japonês chamado Uketsu, que chama, acho que saiu no Brasil agora, se chama Strange Pictures, em inglês. E é basicamente são uma série de mistérios, né? São quatro histórias que estão interligadas, se descobre no final, e que os mistérios são muito ligados com imagens, com figuras. E eu achei muito interessante como o autor acho que se debruçou sobre isso para resolver os mistérios. E porque geralmente eu sou uma pessoa que abre um livro e se tem um mapa, eu vou adorar ficar vendo o mapa, sabe? E eu gostei muito como a pessoa usou isso, né, o autor, para eles são importantes para você desvendar os mistérios, sabe? Isso eu achei muito interessante. É, e é isso. Depois eu preciso fazer uma lista completa aqui de autores que meio que me marcaram, sabe?
certo, maneiro. Eu acho que eu sou, bom, talvez, né, eu seja uma exceção, assim, porque, assim, a minha seara, né, criativa, assim, meu, tipo, um manancial criativo, digamos assim, ele também está no thriller, no suspense, Uhum, mistério, coisas assim. Mas eu acho que, como leitor, eu sou muito promíscuo, eu não tenho um lance de ficar assim, ah, eu peguei tal autor ou tal gênero, vou ler, 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 ler. Exceto uhum, na minha adolescência, ali pelo fim dela, quando eu descobri o Gabriel Garcia Marques, aí eu ia atrás de ler os livros dele e eu sempre ia atrás de mais um livro dele quando uhum. terminava um. Mas hoje, assim, por exemplo, eu estou lendo o Kazuo Ishiguro, os Vestígios do Dia. E, bom, enfim, assim, claro, eu amo também ler os romances de suspense, mistério, whodunit, né? Mas eu meio que vou para qualquer lado, assim, eu leio jornalismo, aí eu leio Uhum, alguma coisa assim a respeito de escrita criativa, aí uhum, eu leio ficção de novo, mas parando para ver bem assim, tipo, para todos os efeitos, assim, eu acho que nenhuma leitura me prende tanto quanto ficção, sabia? É uhum. incrível, assim, se eu estiver lendo algo que seja de não ficção, eu parece que eu preciso de um trampo cognitivo, assim, para a leitura deslanchar, fluir, assim, sabe? Eu Sei. tô, tipo, espalhadão. Aqui, por exemplo, tem uma coisa de jornalismo Aham. e aqui Eu tem... adorei ela disse, que tá ali Oi? atrás de você. Foi a Ah, primeira que eu sim, vi. sim. O É, filme é muito bom também. eu não vi o filme ainda, É ótimo. mas, mas eu entendo você. Eu também sou um pouco assim. Talvez porque na nossa profissão a gente mexe com, né, jornalismo o dia inteiro, enfim. Eu acho que é meio que tá na nossa base de. Eu às vezes vejo fatos, não sei explicar isso, mas no final de um dia de trabalho, às vezes eu prefiro ir para ficção, justamente por causa disso. Uhum, É, entendo. ainda mais porque eu acabo, tipo, o último livro que eu li de não ficção, talvez tenha tido um depois, mas faz uns 2 meses, chama, é um livro de um jornalista palestino. E falando, o livro chama, eu não sei, provavelmente não vai ter em português, mas chama alguma coisa assim. Every day, everyone will always have been against this. Então, algum dia, todo mundo vai ter sido sempre contra isso que está acontecendo agora. E ele fala sobre Gaza. Pesadíssimo, sabe? Então, assim, eu li super rápido e foi muito, muito legal a leitura. É um baque, sabe? Então, eu terminei e falei, tá, eu preciso de uma ficção leve agora, sabe? Eu acho que eu tendo a sempre direcionar minha atenção para assuntos que eu acho que são relevantes dessa forma e, e acho que elas acabam tendo, assim, é quase que se eu pagasse um pedágio de algo na minha cabeça, sabe? E também é isso, jornalista ainda mais, eu tenho só falado de questões internacionais e tudo mais, e as coisas não estão tão boas, né? Então é guerra o tempo todo e eu acho que eu sinto mesmo essa necessidade de ir para ficção. Para encerrar, né, eu queria saber, assim, como é a relação entre o Vitor jornalista e o Vitor que escreve ficção, porque assim, no meu caso, por exemplo, eu também sou um repórter, né? Eu acredito que o jornalismo ele permite a gente desenvolver uma intimidade com a palavra, Uhum, com a reflexão de como usá-las, né? Como você falou, assim, a gente dá ordem ao caos, e é uma coisa doida, assim, raciocínio, é uma coisa tão elástica, né? E eu uhum, acho que, para mim, assim, o jornalismo, ele me permite ser objetivo e, às vezes, até demais, quando eu releio algo que eu escrevi,
eu percebo que eu fui objetivo demais, aí eu paro e penso, não, pera, isso aqui é literatura, isso pode ser mais psicológico, isso pode ser mais prolixo, pode ser mais subjetivo, enfim, mas assim, acho que, tipo, para todos os efeitos, a intimidade com a palavra, com o raciocínio criterioso, ele me ajuda bastante para eu desenvolver projetos meus de ficção. E, ao mesmo tempo, eu acho que tipo, trabalhar com ficção, eu acho que faz com que eu exercite uma veia mais poética que eu tento levar para Uhum. o jornalismo e eu uso quando eu identifico uma oportunidade Uhum. pertinente para isso. Aí eu queria saber como é contigo, assim, se tem uma retroalimentação entre as partes aí também, né? Como que uma se Ah, relaciona com com a certeza. outra. Não, tem. Eu acho que é difícil tirar essa relação, assim, que é muito constante, né? Porque é trabalhar com a palavra, os dois, e os dois são sobre interpretação de mundo, né? Eu acho que talvez o que mude para mim mais é que no jornalismo você tem que ser muito mais objetivo, né? E eu acho que quando eu estou com a literatura, dependendo de como eu estiver no dia, eu acabo dando viajadas maiores, assim. E eu tenho gostado de fazer isso, assim, de tentar me abrir um pouco mais, abrir mão dessa objetividade constante e tentar me deixar levar mais eu acho que por sentimentos e por o que der na telha, assim, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que eu acabo sendo muito ligado à palavra para contar uma história. Então, eu acabo sempre me atendo às cenas, eu acabo sempre me atendo é, eu acho que uma interpretação meio que mais literal de como as histórias vão se desenvolver, e eu acho que isso vem do jornalista, porque tem uma parte de mim que fala, não, mas isso vai acontecer para isso acontecer, para isso acontecer. Enquanto que às vezes eu leio livros, e aí eu acho que é bacana ler literatura diversa, porque aí você entende que várias vezes um livro funciona até melhor quando você faz cenas se misturarem, quando você não se atém a- ao que é concreto da cena, né? Ao local onde eles estão, com o sofá e com sei lá o quê, mas sim ao que a pessoa está sentindo, ao que levou a pessoa a dizer aquilo, ou o que tem de pano de fundo. Você, né, fazer um zoom out, zoom in. Eu acho que esse tipo de coisa que a literatura permite é o que eu gosto de descobrir, sabe? Porque eu acho que eu venho pronto como jornalista, e aí eu tento abrir minha mente para fazer o restante. Eu acho que para mim é isso. E aí tem o óbvio, que é como jornalista, eu sempre vejo o caso o tempo todo. Na época que eu era repórter local, principalmente de crime, e uma coisa influenciava a outra. Então, era ensinamento que eu ganhava porque eu ia para a delegacia, eu sabia como as coisas funcionavam, quem falava com quem, o que diria um delegado, o que não diria um delegado. Esse tipo de coisa começou a meio que pavimentar também um pouco as minhas histórias, porque elas eram ideias meio soltas que aí foram ganhando essa forma porque tinham esse caminho para seguir, né? Que era o caminho meio do pé no chão. E aí vem a principal coisa de eu ser jornalista e autor. Quando eu vou escrever meus livros, eles têm muito pé no chão. Eles são, eles acontecem, sabe, em Guarulhos nesse bairro ou em São Paulo nesse bairro. O delegado vai ser dessa delegacia e tudo isso existe, sabe? Eu tenho muito essa fixação com o pé no chão, quase que uma obsessão para que se as pessoas quiserem ir atrás, elas vão saber que o lugar existe, sabe? Eu acho isso um traço muito meu, assim, e que eu fui percebendo com o tempo de o quanto isso faz as minhas histórias importantes, sabe? Ou importantes para mim. E isso é interessante, acho que isso vem com o jornalismo. Certo, Vitor? É isso, então. Eu agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e com certeza o papo foi excelente e as pessoas que assistirem a esse vídeo vão aproveitar bastante
dicas e experiências compartilhadas, querido. Obrigado mais uma vez, foi ótimo conversar contigo. Que isso, é uma honra para mim. Obrigado por chamar. Chame sempre, por favor. Eu sempre adoro falar sobre escrita, sobre ideias, sobre livros. Para mim é o meu lugar no céu, assim, é falar disso. Então, sempre me chame. Eu espero que seja de ajuda mesmo. Qualquer coisa que quiser mais, ou quem estiver assistindo quiser bater papo, seguir, falar, jogar ideia, me acha no Instagram, Bonini Victor. E outras redes sociais eu tenho usado menos, mas vai que eu acho também, né? Só me mandar mensagem. Certo? Beleza, então. Bom, pessoal, vocês já sabem como encontrar o Heitor no Instagram. E sigam ele lá, assim, para vocês ficarem por dentro das novidades e as coisas que ele apronta. Enfim, Vitor, é isso. Obrigado e até uma próxima aí. Abraço, beijos e abraços. Abraços.